Você viu o que aconteceu com Érica Januza? Uma das atrizes mais lindas do Brasil, talentosa, bem-sucedida, elegante, uma mulher que qualquer pessoa gostaria de ser e de ter ao lado. Pois é. Sim, por onde eu for, nos shows, quase que inevitável falar disso. Uma mulher maravilhosa, um ser humano incrível, educada, inteligente. A gente está engatinhando na relação, se conhecendo. Mas eu fico muito feliz de estar com ela. É uma mulher que sabe, assim, muita coisa da minha vida. A gente já se conhece há uns anos como amigos. E dos melhores aos piores momentos eu já pude dividir com ela. E ainda assim ela aceitou, quis ficar, né? Quis me conhecer ainda mais. Fico muito feliz. A Érica é um doce e, além de ser a mulher mais linda desse país, desse mundo, me sinto honrado de conhecer uma pessoa tão bacana. Um flagra numa casa de swing abalou o namoro de Érica Januza. A atriz apagou as fotos com Arlindinho e deixou de seguir o sambista no Instagram. A reação aconteceu depois que imagens dele entrando no local chegaram até Érica. O flagra ocorreu no dia 10 de julho, mas segundo a coluna Fábia Oliveira, ela só teria visto as imagens nesta semana. Érica e Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, assumiram o namoro em dezembro de 2025. Até agora, nenhum dos dois confirmou a separação ou explicou a visita. Érica integra o elenco de A Nobreza do Amor. As assessorias foram procuradas, mas não responderam. Pois é. Ela acabou de arquivar todas as fotos com o namorado. E o outro? Qual foi o outro? O bicho rastejante. O maior arrependimento da minha vida, eu tava maluca. Metrópolis postou essa notícia aqui que diz assim: crise de Arlindinho e Érica Januza teria ligação com casa de swing. Essa aqui é a Érica Januza. Bonita, né? Esse daqui é o Arlindinho, o ex dela. É por isso que eu digo, já que vai assumir um relacionamento, assume logo um homem bonito, um homem forte, gostosão, aquele homem sarado, sabe, do seu patamar. Porque aí, se caso for te trair, porque sendo feio, sendo bonito, dentro dela, o ex dela também tinha uma beleza meio peculiar. E a exposição é gigante. E a humilhação também. Mas esses negros são danados, meu. Negão, eu vou te falar a real, eu ia fazer um vídeo teu já esses dias. Porque a skin que tu tem, negão, pegar essa nega linda aí, não sei como. Eu tô falando assim, eu disse, mas ô meu, ser filho de cantor é bom também, né? E tu pegou até pegou a lindinha, né, negão? Tu não foi nem capaz de botar um nome próprio, tu é ruim, né, negão? Tu é danado, tu vai pra cima, tu gosta da nojeira. Tu não quer uma só, né? Tu quer duas, três, e quando vê se vir né, uma coisinha mais pra frente, tu também vai, né, nego? Troca a marcha também, né? Nossa, né? Tu gosta do bagulho por cima, por rima, nego. Que esses negros tão... Cara, os G5 são danados, eles gostam. É de fazer loucura de trair mulher, e não é com uma, é com duas. E se vir aquele, ele vai também. Casa de swing, tu sabe? Tem pra todos os gostos, nego. Não é só pro teu, é pro amiguinho também. É isso que o amor vira quando você constrói em cima de alguém que não te merece. E mesmo assim ela ficou. Os homens traem e as mulheres perdoam. As mulheres traem e viram saudade. Mulheres lindas, no padrão, famosas, bem-sucedidas, poderosas. Cowboy Carter. E mesmo assim, foram ensinadas a perdoar um embuste. Porque Deus sabe que um nasceu para o outro. A cantora Isa, grávida, nas últimas semanas de gestação, descobriu a traição e perdoou. O jogador
e ele traiu novamente. Eu também já fui, só que eu fico calada. Quer aceitar o chifre, quer aceitar a tomagaia, quer aceitar o Jurandir, fica de boca calada, porque traída todos nós já fomos. Suficiente de que forma, Isa? Que suficiência é essa que você diz que tem e que quer despertar em outras mulheres, que você deixa um cara tripudiar em cima da sua cabeça? Você deixa passar. Cadê essa força toda, mulher? É só no palco? Aquilo ali é uma encenação? Porque na vida real, a coisa não funciona assim. E eu não tô tacando hate pra cima de você, não. Eu tô falando a realidade. Você é uma fraude pra você mesma. A doença da preta, ela tem um agravante muito grande, assim, que eu nem consigo te dizer o tamanho, que foi vir junto com o fim do casamento do jeito que foi. Eu acho que naquele momento foi uma porrada maior que o câncer. Você toma porrada de alguém que você não espera, com alguém que você dorme. Aí era o ex-marido traindo, e ela fazendo químio. Aí eu falei, não, gente, eu não tenho condição, eu vou pra lá. E aí a gente já foi nessa intenção de estar como a gente sempre teve com ela. Organizando a vida dela, ela organizando a nossa. A gente sempre viveu assim. Por isso que eu saí lá de Salvador e vim pra ficar com ela na época da químio. Porque quando eu cheguei, eu vi que o Rodrigo não tava presente. Todo mundo vivendo as suas vidas. E aí eu vendo ele não presente, e eu conhecendo ela, eu não pensei duas vezes, porque eu conheço ela. Assim, ela não suportava estar sozinha. Shakira, 11 anos, 2 filhos, uma vida inteira em Barcelona por causa dele. Traída por uma amante. Mais jovem. Out of me. I don't want him to see me as the wife. I'd rather him see me as his girlfriend. Luísa Sonza. Traída no banheiro de um bar sujo. Mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo e não vou te proteger. Mesmo que eu queira. Porque você naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Mesmo que eu quisesse. Hoje eu te dou um adeus. Por mim e por todas nós. E antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar mais com você não é viver o amargor ao invés do amor, como você me disse. Eu vou viver o amor. Só não vai ser com você. Virgínia Fonseca já coleciona chifres e mensagens com modelos. E quando você, grávida, é traída por mais de uma vez e mesmo assim continua no lado dele. Fusão. Quem vê essa cena, ele e a namorada grávida, Bruna Biancardi, acha que o casal está ótimo, melhor impossível. Mas olha, em poucos dias, o craque traiu a moça. A amante, Fernanda Campos, expôs o caso. Ele assumiu a pulada de cerca e foi perdoado, pelo menos pela namorada. Neymar traiu Bruna em pleno Dia dos Namorados. Bilionária, idolatrada, rainha, traída pelo embuste feio como cão por uma mulher de cabelo bom. Temos que ainda ouvir Érica Januza falando que é codependente de amor romântico. Por mais que eu passe por coisas difíceis e complicadas, eu acredito que amar faz parte da vida, faz parte do ser humano. O amor está intrínseco ao que nós somos, mas também dá medo de se entregar de novo e quebrar a cara. Então eu entro, às vezes a gente entra com medo de dar errado de novo, não me entrego totalmente. Ou então eu quero viver aquilo de novo, eu vou me entregar completamente. Tem os vários lados, depende do que a pessoa viveu. Mas eu sou ainda aquela que acredita que eu posso me abrir de novo, mesmo tendo passado por coisas ruins. Eu acho que a gente sempre se cobra com medo de sofrer, a gente se cobra com medo de não corresponder, por mais que eu tenha passado por coisas difíceis. Se eu me travar por tudo aquilo que eu passei de ruim, não vou me entregar completamente, ou não vou ter expectativas. Bela disse que não tem mais expectativas. Eu sempre tenho expectativas, eu sempre quero viver extraordinário de novo. Ela só esqueceu que a primeira e única pessoa que merece ser amada é ela por si mesma.
Essa matemática de filha da puta tá fora. Essa matemática de bota gasolina, não sei o que, aí, entendeu? O namorado cortês e educado, mas esse outro tem que. Né? Eu nasço um malandro e um otário, né? Aproveitando para pegar um solzinho, mas ligada nos eventos, né, nas tretas da internet. Olha, eu fico olhando, eu atendo muita gente influente, muita gente famosa. É que eu não sou aquele tipo de psicóloga que é tipo, é a psicóloga dos artistas, a psicóloga não sei o quê. Eu não uso muito a posição das pessoas para poder ficar engajando, né, a minha profissão, porque eu acho antiética, eu não gosto. Acho feio pra caramba, não faço isso. Mas eu atendo muita gente importante. Agora, eu vejo também umas notícias assim, esquisitas, sabe? De umas mulheres que têm uma carreira, né, de uma enorme influência, né? Eu posso dizer que atrizes, cantoras muito famosas também são mulheres de alta performance. A terapia voltada para esse tipo de público é uma coisa muito específica. Eu não sei, eu vejo acontecendo umas coisas que assim, gente, se fosse minha cliente, não, eu não deixo, não, eu não deixo, é assim mesmo, não deixo, sabe, porque quando você é uma mulher de alta performance, você tem que estabelecer critérios muito específicos também para se relacionar. Se, por exemplo, uma mulher cisgênero, né, heterossexual, ainda mais se for uma mulher negra, tem que tomar muito cuidado com a escolha dos parceiros. Ela jamais pode escolher um parceiro que seja o elo fraco da vida dela. Não é? Então, a escolha de um relacionamento nunca é uma escolha de um relacionamento, também é um negócio, né? Que é para ser calculado os riscos, as vantagens. E eu fico olhando umas coisas esquisitas. Eu fico pensando, cadê a assessoria de imprensa dessa gente? Cadê a família dessa gente? Quem são os psicólogos dessa gente? Porque, cliente mesmo não passa por essas coisas, não. Por que mulheres lindas e empoderadas são traídas por um Jurandir? A pergunta que toda mulher já fez e a resposta que o sistema não quer que você ouça. A resposta curta. Porque o Jurandir não a escolheu apesar de quem ela é. Ele a escolheu por causa de quem ela é. E essa é exatamente a armadilha. Não é azar, não é falta de sorte, é um sistema. E ele funciona em todas as mulheres, famosas ou não, ricas ou não, negras ou não. As 5 razões por dentro do sistema. Número 1. O Jurandir precisa de um troféu, não de uma parceira. Mulher linda, famosa, bem-sucedida, ela é um troféu máximo. Tê-la do lado prova algo para outros homens. Eleva o status dele, porque ele traiu. Quando ele já tem o que veio buscar, ou quando ela cresce além do que ele acompanha, o contrato silencioso se quebra. Ele buscou outra função. Estudo de caso. Zé Felipe e Virgínia. Antes dela, era só o filho de cantor famoso. Com ela, ganhou plataforma e audiência. Quando Virgínia cresceu além dele, ele foi embora. E os Red disse que ela virou homem. Estudo de caso 2. Mulher empoderada baixa a régua para não assustar ou ficar sozinha.
Quanto mais poderosa a mulher, mais foi ensinada a compensar esse poder sendo menos ameaçadora. Ela escolhe o Jurandir inconscientemente para não intimidar, para parecer acessível. Por que ela fica? O sistema instalou nela a ideia de que mulher poderosa demais assusta e que precisa equilibrar escolhendo alguém que a aceite. Caso Shakira e Piquet. Deixou turnês, carreira e agenda. Foi para Barcelona para não assustar Piquet com o próprio tamanho. E ele traiu ela com uma universitária anônima mais jovem, bem dentro da casa deles. Uma mulher menor em presença, em exigência e em história. Caso 3. O Jurandir trai porque pode, sem custo real. A tolerância assimétrica não é passiva. Ela cria as condições para a traição acontecer. O Jurandir sabe, conscientemente ou não, que ela vai perdoar, que os amigos vão acobertar, que o mundo vai explicar por ele. Por que ele volta a trair? Não há consequência suficiente. O comportamento continua porque o sistema garante que não vai custar o suficiente para ele parar. Caso Preta Gil. Perdoou, normalizou traição, foi traída enquanto estava doente com alguém da equipe dela, dentro da casa dela, enquanto fazia quimioterapia. Não havia custo real o suficiente para ele parar, nem mesmo com ela no leito. Ele primeiro, antes de descobrir a traição, porque ele me abandonou com câncer. Ele literalmente me abandonou. Ele saía, eu ficava em casa largada, meus amigos começaram a perceber, foram todos... Mas no início você achava normal que ele só saía? Eu achava assim, inclusive eu falava isso pra ele, eu falava, vamos buscar um terapeuta, eu tô achando que tá muito pesado pra você, o meu diagnóstico. Muitas vezes eu falava pra ele, realmente esse clima aqui em casa tá tenso, vai sim pro pagode com seus amigos, pode ir tomar uma cerveja. Sim. Só que essa cerveja foi virando todo dia, chegou uma hora que aquilo começou a me irritar. Eu falei, e seus amigos te avisavam? Meus amigos não me avisavam porque eu tava doente, eles tinham muito medo da minha reação. Sim. Mas os meus amigos me protegeram, eles vieram com tudo pra cima de mim. Quando eu vi, a minha casa tava... 4. Quanto mais ela cresce, mais ele precisa buscar fora. O Jurandir precisa se sentir superior à mulher com quem está. Quando ela o ultrapassa, financeira, socialmente, profissionalmente, ele perde o referencial de onde se posiciona. A amante não é mais bonita, é mais manejável. Por que a amante é menor? Ela não ultrapassa, não tem o mesmo patrimônio digital, a mesma relevância, a mesma potência histórica. Ela o faz sentir no controle. E isso, para o sistema, é o que ele chama de desejo. Caso Érica Januza e Arlindinho. Atriz global, consolidada. Ele, filho de cantor famoso, que precisou usar o nome do pai para ter um mínimo de relevância. A simetria era visível, seja esteticamente como de patrimônio digital. E mesmo assim, ela o aceitou. Até a bomba da casa de swing com 2 mulheres. Item 5. O Jurandir é um sistema, não um indivíduo. O problema não é esse homem específico, é o produto que o sistema formou. Ele não foi treinado para amar uma mulher real, com complexidade, crescimento e humanidade visível. Foi treinado para conquistar um troféu e buscar outro estímulo quando o primeiro ficou familiar demais. O que o sistema diz à mulher? Que o problema é ela, que não segurou direito, que cresceu demais,
que perdeu a energia feminina, que não soube manter o interesse, que deveria ter sido diferente. Por que ela perdoa as 4 razões reais? Mulher bem-sucedida quer ser bem-sucedida também no amor. Carreira, beleza, relacionamento, filhos. Sair de um relacionamento é admitir o fracasso em um desses critérios. E ela já foi cobrada demais em todos os outros. Mulher sozinha, sem filhos, é tratada como fracassada. O sistema instalou na mulher e na sociedade inteira a ideia de que solidão feminina é fracasso. Mulher sem homem é mulher que ninguém quis. E sair do relacionamento é entrar nesse julgamento. Se ela cresce demais, virou homem. Como no caso de Virgínia Fonseca. Quanto mais protagonismo, sucesso e presença, menos ela é considerada a mulher ideal. O sistema pune o crescimento feminino, chamando de masculinização. E a mulher internaliza isso. O Jurandir não é um homem específico, é um produto. E enquanto o sistema não mudar, ele vai continuar sendo fabricado. E as mulheres vão continuar sendo cobradas por não saber como lidar com ele. Ele não deveria ter sido diferente. Ela deveria ter tido acesso a essa informação antes. Por isso é importante que você compartilhe essa mini aula que eu preparei para você, esse é o mais didática possível, lembrando que esse é um conteúdo global para você enviar para sua amiga e você sempre ler para lembrar disso nas suas próximas relações e não ser boicotada por mais um outro homem.